paz do Senhor, amados irmãos do Distrito Camaquã, mais uma oportunidade que Deus nos dá de juntos meditarmos na sua palavra. Queremos de forma rápida trazermos uma palavra aos irmãos para que você possa meditar naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, naquilo que é a nossa missão, naquilo que é o propósito da igreja, de levar as boas novas, de pregar o evangelho. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Apenas um versículo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavra bastante conhecida daqueles que amam a palavra de Deus, mas que é uma palavra riquíssima e que nós precisamos entender um pouco o contexto, o que Paulo queria dizer, o que significa evangelho. Quando nós falamos em evangelho, nós sempre pensamos em boas novas. E de fato são boas novas. O evangelho são as boas novas de salvação. No sentido original da palavra, ela também significa que é uma mensagem de salvação de um governante, de um imperador para o povo. E de fato, para nós que somos cristãos, que reconhecemos em Deus a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade e que Ele é o único e verdadeiro Deus, nós podemos compreender melhor ainda esta mensagem de salvação de Deus para nós. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos provê a salvação. Interessante que Paulo, quando ele diz que porque não me envergonho do Evangelho, é que Paulo não tinha vergonha de pregar o Evangelho. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, ele tem total consciência do ambiente que existia em Roma. Paulo já havia pregado em alguns lugares de bastante cultura, como por exemplo em Atenas e outros centros importantes, e ele sabia a reação que as pessoas tinham ao evangelho. Os gentios, os helenos, por exemplo, os gregos, os romanos, eles entendiam que era uma insensatez crer no evangelho de Jesus, onde um homem foi morto em uma cruz, e que crédito teria alguém que foi morto numa cruz, uma vez que era maldito todo aquele que morria no Calvário, na cruz. Interessante que os judeus tinham a condenação à cruz para os piores mercenários, bandidos. Os piores condenados eram condenados à morte de cruz. Então, para eles era uma insensatez que o Salvador tivesse morrido em uma cruz. Para os judeus, também era uma pedra de tropeço, porque os judeus eles não conseguiam aceitar a ideia de um Messias como retratado por Isaías, como o servo sofredor. Para os judeus, o Messias tinha que vir com grande poder e glória, como um libertador que os libertaria, inclusive de um domínio político e territorial. Os judeus tinham essa ideia acerca do Messias. Então, o evangelho, naqueles lugares, ele era tomado como algo vergonhoso, como algo de descrédito, como algo que não deveria ser acreditado, como algo insensato. Mas mesmo assim, Paulo ele não tinha vergonha do evangelho. E ele diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Deus quer falar conosco nesta noite é até que ponto nós cremos no evangelho salvador de Jesus Cristo. Até que ponto nós temos o compromisso de anunciá-lo. Até que ponto nós não nos importamos com o que está acontecendo à nossa volta? Até que ponto você não se
Até que ponto você não se sente ridicularizado em pregar o evangelho no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio da sua família. Talvez agora, durante essa quarentena, em que muitos estão impedidos de exercer as suas atividades profissionais no local de trabalho, trabalhando talvez em home office, talvez convivendo mais com os familiares, você já tem aproveitado essa oportunidade, essa proximidade para anunciar o evangelho da salvação? É interessante que evangelho da salvação é uma mensagem de boas novas que visa trazer uma recompensa, isso também está no sentido da palavra, que visa trazer uma recompensa pelo sacrifício ao proclamar essa boa nova. Interessante que Deus ele nos alcança com o evangelho da salvação e ainda nos recompensa quando nós pregamos, quando nós falamos sobre este evangelho. Quando Jesus ele diz aos seus seguidores, ide e pregai o evangelho a toda criatura. É interessante que quando Jesus diz isso, ele usa um tempo no verbo, no original, que significa alguém que faz a ação e que sofre a ação enquanto a faz. Na nossa língua portuguesa, nós não temos um tempo verbal que possa demonstrar como isso é no original. É aquela pessoa que faz a pregação, mas que também sofre a ação do evangelho. Por isso que a tradução mais correta é: enquanto vocês estiverem indo, preguem. Enquanto vocês estiverem andando no mundo, preguem o evangelho. É interessante que um dos significados do evangelho também é a vida de Cristo. O evangelho de Cristo é falar sobre a vida de Cristo, é assumir a personalidade, a característica e a mente de Cristo na nossa vida. Isso é viver o evangelho. Então, se Jesus disse, olha, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estão na terra, caminhando, negociando, estudando, trabalhando, preguem o evangelho, vivam o evangelho. E quando a gente une isso, de viver o evangelho enquanto a gente estiver vivendo, com a expressão de Paulo quando ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho, significa que Paulo era um fanático? Não, Paulo não era um fanático. Paulo sabia a hora de falar, a hora de escutar, a hora de mostrar a vida de Cristo através dos seus atos, do seu comportamento e das suas atitudes. E é isso que Deus nos chama a atenção nessa noite, para que nós possamos viver um evangelho puro, um evangelho genuíno e um evangelho verdadeiro. Deus nos chama nessa noite a voltarmos ao evangelho genuíno. O evangelho que anuncia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida ali na cruz para perdão dos nossos pecados. O evangelho e a cruz são inseparáveis. Hoje nós escutamos muitos evangelhos que desrespeitam a cruz de Cristo, que não aceitam o sacrifício de Jesus, no sentido de que, assim como os judeus que não aceitavam a ideia de um Messias sofredor, de um servo sofredor, hoje as pessoas não querem aceitar um evangelho onde o sofrimento, onde o abrir mão, onde o viver piamente e padecer perseguição por conta disso, elas não querem aceitar isso. Mas o evangelho, e ele vem justamente como recompensa pelo sacrifício de pregá-lo. Os benefícios desse evangelho vêm na nossa vida justamente pelo compromisso que temos em pregá-lo e sacrificarmos para tanto. É interessante isso, é importante isso, que nós possamos, no nosso dia a dia, não ter vergonha do evangelho. Jesus disse, né, que aquele que se envergonha, naquele dia se envergonhará também. Você tem tido vergonha de pregar o evangelho? Você tem tido vergonha de dizer que é cristão? Talvez se o seu relacionamento com Deus, talvez se a sua vida de crente e não de cristão até hoje foi baseada no relacionamento dos seus pais com Deus, no relacionamento do seu pastor com Deus,
do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Talvez você tenha vergonha do Evangelho. Talvez você não tenha ainda entendido a profundidade do Evangelho, da graça salvadora com a qual você foi alcançado. Porque eu só conto uma notícia boa para os outros quando eu acho que essa notícia é boa. Você acha bom ter sido salvo? Você acha bom o Evangelho de Cristo ter te alcançado? Você acha bom o privilégio de pregar este Evangelho? E até talvez sofrer para pregar esse Evangelho? Você acha isso bom? Você reconhece isso como um sacrifício agradável ao Senhor? Você ama o Senhor acima de todas as coisas a ponto de proclamá-lo a tempo e a fora de tempo? Você entende que a notícia que um dia você recebeu, que os seus pecados foram perdoados, que você foi salvo, resgatado, redimido e lavado pelo precioso sangue de Jesus, é algo tão bom, tão maravilhoso que você precisa pregar, levar adiante, contar para as outras pessoas? Libertar os cativos e oprimidos do diabo, proclamar o ano aceitável do Senhor? Será que você tem entendido isso? Paulo, ele não teve vergonha, ele sabia que em Roma e em muitos lugares o evangelho não seria aceito, o evangelho seria ridicularizado. E ele, inclusive, seria ridicularizado por ser considerado por alguns um insensato ao crer e proclamar o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Que nesta noite, eu e você, possamos firmar o nosso compromisso com Deus, de que Ele é o nosso Senhor e Salvador, e que não nos envergonhamos da cruz de Cristo, e não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Salvar é porque alguém está perdido. Salvar é porque alguém está condenado. Salvar é porque alguém está ao fim da sua vida, está perdendo a sua vida. Salvar é resgatar. Salvar é restituir. Salvar é arrancar das garras do diabo aqueles a quem ele tem levado por conta do pecado. Não nos envergonhemos do Evangelho. Preguemos o Evangelho em todo o tempo. Muitos quiseram pregar este Evangelho, mas ele tem dado a nós o privilégio, ele tem dado a nós a oportunidade. Por isso, se você é um cristão verdadeiro, não se envergonhe, fale, pregue, viva o Evangelho o tempo todo. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz de Deus.